Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Noiva do Cordeiro, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Quero tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração, externar, falar da minha alegria de estarmos juntos mais uma vez. E nessa oportunidade quero aproveitar e já fazer os meus agradecimentos. Quero louvar a Deus pela vida de toda a Umadeva, por estarmos juntos mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, o pastor Joel, juntamente com a sua esposa e toda a sua família, que tem confiado a nós mais uma vez essa tamanha responsabilidade de estarmos aqui. Todo o corpo de obreiros que faz parte desse campo, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Quero louvar a Deus por toda a coordenação da Umadeva, nossa irmã Rosa, Midian, todos que estão envolvidos, que estão trabalhando, que Deus abençoe, o pastor Barreto, por toda a receptividade, que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Arilma, glória ao nome de Jesus, que Deus continue abençoando a nossa irmã Sandra Pires, que Deus abençoe de maneira gloriosa, amém? Bendito seja o nome do Senhor. E quando o Espírito Santo fizer vocês lembrarem, ore por mim, pelo meu esposo, para que o Senhor continue nos dando da sua graça e venhamos permanecer firmes debaixo do seu propósito, amém? Amém, queridos? Jesus continua na casa, a gente fica de pé, adora, é glorioso. Para mim, se eu fosse embora agora, eu estava regozijada, porque é tão bom adorar a Jesus, sentir a presença de Jesus. Sei que está calor. Quando a gente muda de ambiente, a tendência é a gente ficar um pouco mais disperso. Mas continue aí ligado na tomada do céu, porque o Senhor tem uma porção para os nossos corações, e eu buscarei não me alongar, mas com a ajuda do Espírito quero ser fiel àquilo que Ele colocou ao meu coração, amém? Por favor, se você pode, abra mais uma vez a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, capítulo de número 2, glória ao nome de Jesus. Texto que vocês escolheram para o tema dessa festividade. Carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos colossenses, capítulo de número 2. E nós estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Amém? Quem entendeu, diga amém. Você que está perto de alguém que está sem Bíblia, por favor, compartilhe com essa pessoa e vamos meditar naquilo que o céu tem para nós essa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a poderosa palavra de Deus: porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza de entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isto eu digo, para que ninguém vos
com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Quem pode dizer amém? Glória ao nome de Jesus. Queridos, me ajude a pregar essa noite. A graça, a revelação, a inspiração, quem dá é o Espírito. Vocês são crentes, têm a mente de Cristo, e eu não vim aqui jamais doutrinar vocês. O Senhor me guarde. Mas que o nosso barulho e movimentação seja de glorificação ao Senhor. Assim você entende a palavra e voltará para casa mais edificado ainda. Amém? Glória ao nome de Jesus. Queridos, eu quero glorificar a Deus pela escolha dessa temática. E estudando, meditando na temática, como em todo o contexto histórico da carta aos irmãos de Colossos, nós entendemos a atualidade deste tema. E quando nós paramos para meditar nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, das cartas escritas aos Filipenses, da carta escrita aos nossos irmãos colossenses, comparando com a carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, a gente lê e a visão que a gente tem é como se a gente dissesse assim: não, a igreja em Colossenses não enfrentava problema. Porque quando Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, no capítulo 1, Paulo saúda, Paulo dá graça pela igreja, e Paulo faz questão de frisar que a igreja de Corinto foi uma igreja que foi abençoada com todos os dons. Só que passa 2 capítulos, chega no capítulo de número 3, você vai ver o mesmo apóstolo que glorifica a Deus por causa da igreja que foi agraciada com todos os dons, referindo-se a ela e dizendo que aquela igreja é uma igreja que ele não pôde falar a eles como a pessoas maduras, a pessoas espirituais. Paulo escreve, melhor dizendo, acerca da igreja de Corinto, dizendo que eles são abastados nos dons. Porque quando nós falamos da igreja de Corinto, nós estamos falando de uma igreja espiritual, uma igreja que bradava nos dons. Mas Paulo diz que aqueles irmãos são carnais, são imaturos, e Paulo os chama de meninos. Paulo fala que o alimento que entrega a eles não pode ser o mesmo tipo de alimento que Paulo entregou em outras cartas, por causa da maturidade espiritual daquela igreja, por causa dos problemas que acontecia. E qual eram os problemas que acontecia na igreja de Corinto? Murmuração, divisão, problemas de ordem moral, problemas de hábitos, comportamentos espirituais, problemas ligados à cultura que influenciava a ordem da igreja, e a imoralidade sexual e uma série de problemas. Então quando você compara, você diz assim: não, parece que está tudo suave, parece que a igreja de Colossos não tinha problema. Na realidade, nós não estamos aqui para pintar a imagem de uma igreja perfeita. Eu estou falando de uma comunidade de irmãos, porque aonde tem gente, tem divergência de opinião, divergência de pensamento, e aonde tem gente vai ter ideias diferentes. E quando a gente para olhar
quando nós escrevemos uma carta hoje, caminhe comigo. Quando nós escrevemos uma carta hoje, se bem que hoje é meio muito que raro, né? A gente escrever uma carta, principalmente com tanta tecnologia. Mas, ao escrevermos uma carta hoje, a primeira coisa que a gente menciona é o destinatário. Como, por exemplo, prezado irmão João, prezada irmã Maria. A partir daí, a gente vai seguindo, ou seja, faz uma breve declaração acerca do destinatário da carta, uma breve saudação, depois algumas palavras de gratidão, felicitação, e aí entra no corpo, no assunto da carta. Mas quando a gente vai ler as epístolas paulinas, você vai perceber que o modelo era totalmente diferente. Como assim? Quando a gente para ler as epístolas paulinas, o que é que vem primeiro? O destinatário? Não. Vem primeiro a identificação de quem escrevia. Em segundo lugar, a quem destinava-se essa carta. Em terceiro, a saudação apostólica, a saudação pastoral do apóstolo Paulo. Depois, isso às vezes muda a ordem. Paulo faz uma oração acerca daqueles que leriam a carta. Deixa ali alguma advertência. E logo em seguida, entrava no corpo, no assunto principal da carta. A carta aos Colossenses, como na própria epígrafe, se você tem uma Bíblia de tradição, aleluia, das mais antigas, como por exemplo, algumas hoje não tem mais, você vai encontrar o próprio título dizendo quem é que escreve aquela carta. A carta aos irmãos de Colossos foi escrita por Paulo, e alguns vão dizer, e ele mesmo diz, com a colaboração do jovem obreiro Timóteo. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A carta escrita aos irmãos colossenses é também chamada como uma das epístolas das prisões. Ela se encaixa no mesmo contexto das cartas escritas aos Filipenses, Efésios, Filemão, e logo então a carta escrita aos irmãos de Colosso. E Paulo vai mostrar isso no capítulo de número 4, versículo 2 e 3, quando ele escreve aos irmãos e diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Se você parar para observar, você vai ver que esse mesmo tipo de expressão ele usa na carta aos Filipenses, aos Efésios, na carta escrita aos irmãos, na carta que foi enviada por intermédio de Filemão. E isso nos ajuda a entender algumas coisas. E o que me chama a atenção é que a igreja de Colossenses, quando Paulo escreve esta carta, Paulo nunca tinha estado com esses irmãos. E isso nos faz entender algumas coisas. E Paulo, ele frisa algo que é muito importante. Ele vai frisar, ele deixa claro isso. Ele fala, capítulo 2, versículo 1: porque quero que saibais quão grande combate tem
tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos que ainda não viram o meu rosto em carne. Os irmãos certamente, aleluia, se sentiam desafiados por conta disso. E isso nos ajuda a explicar ou a entender as saudações pessoais que Paulo deixa lá para o final da carta. Uma prática que ele geralmente reservava para as igrejas que ele ainda nunca tinha visitado. Por exemplo, como alguns vão afirmar, a carta escrita aos Romanos. Mas sabe o que é que eu percebo aqui, caminhe comigo? É que mesmo não estando fisicamente, Paulo procurou desenvolver com estes irmãos conexões pessoais com as pessoas que ele esperava ensinar e servir, em vez de apenas ir de cidade em cidade afirmando sua autoridade apostólica. Paulo procurava desenvolver esta conexão. Qual o tempo que Paulo escreve? Você vai entender o que o céu tem para nós. Acredita-se que o tempo em que Paulo escreve esta carta é mais ou menos no tempo 60, 61 depois de Cristo. Durante a sua primeira prisão em Roma, ele escreve esta carta para os irmãos de Colossos. Mas ele recomenda que ao final da leitura desta carta, os irmãos da igreja de Laodiceia também façam a leitura da mesma, e os irmãos de Colosso lessem também a carta que havia sido enviada aos irmãos de Laodiceia. Paulo escreve esta carta após receber a visita, e alguns vão chamá-lo de evangelista, algumas traduções vão colocá-lo como um diácono, mas enfim, Paulo escreve esta carta após receber a visita de Epáfras, que acredita-se que era o obreiro, vamos contextualizar, o dirigente daquela congregação. Epáfras vai até Paulo a fim de servi-lo, de auxiliá-lo enquanto Paulo estava preso. Mas para além disso, ele vai também para relatar alguns problemas que a igreja estava enfrentando. E o que era que a igreja estava enfrentando, Ítila? O que é que esta igreja tinha de tão sério ou de diferente da igreja de Corinto? Porque a gente lê, parece que não tinha problema, mas tinha. Sabe por quê? A Bíblia vai nos mostrar que a igreja de Colossos estava lutando contra uma heresia cristológica. A igreja estava sendo atacada com ensinos perigosos. Os colossenses estavam ouvindo ensinos perigosos, e além disso, a Bíblia vai nos mostrar que mestres heréticos haviam se infiltrado dentro da igreja. Olha aqui para mim, o que Paulo vai descrever, o que Paulo vai combater, não é problemas que estavam acontecendo lá fora. Paulo vai combater mestres hereges que haviam se infiltrado dentro da igreja, e há um público que estava dando legalidade e emprestando os seus ouvidos a esses hereges. E o que era que esses hereges estavam fazendo? Não tinha herege também lá na igreja de Corinto? Tinha. Sabe o que era que eles estavam fazendo? Olha aqui para mim, talvez você já tenha ouvido. Eles estavam denegrindo a imagem da divindade de Jesus. Eles estavam ensinando coisas que atentava, descredibilizava a supremacia
supremacia de Cristo. E isso é muito perigoso. Nós não estamos aqui para comparar pecado, pecadinho, pecadão, igreja que pecava mais, que pecava menos. Mas deixa eu te dizer, a supremacia de Cristo significa que Jesus é supremo sobre o mundo físico e espiritual, e que é a revelação final de Deus. Não estou entendendo. Sabe o que era que esses hereges estavam ensinando na igreja? Eles estavam dizendo: olha, Cristo, Jesus Cristo, aquele que Paulo prega, aquele que Epáfras prega, aquele que alguns trouxeram ensinamentos lá de Éfeso, ele não é Deus. Ele não é Deus. Jesus Cristo não é Deus. E isso é um ataque muito sério. Sabe por quê? Uma deva de Gênesis ao Apocalipse. Eu vou repetir: do Gênesis ao Apocalipse. Você não precisa ser teólogo. Se você frequenta a escola dominical, vem para culto, você sabe disso. Do Gênesis ao Apocalipse, o tema central é a supremacia de Cristo. Eu vou repetir, porque parecia simples. E o problema desses ataques, e por que eu disse que esse tema é tão atual? Porque parece simples, parece sorrateiro. E aí eu costumo comparar, sabe, que os piores inimigos não são os inimigos de fora, são os opositores que estão dentro da obra. Os maiores inimigos que Neemias enfrentou na reconstrução dos muros não estava fora, estava dentro. E quando você vai estudar sobre a posição de Tobias e Sambalate, vocês vão perceber que eles tinham influência perante o povo. Então os maiores inimigos não é os que estão fora, é os que estão por dentro, infiltrados de forma sorrateira, atentando contra isso. E aí eu repito, o tema central da Bíblia é a supremacia de Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, Ele é. Do Gênesis ao Apocalipse, Ele é. Ele é. No Pentateuco, Ele é. Nos históricos, Ele é. Nos poéticos, Ele é. E nos salmos, Ele é. Nos proféticos, Ele também é. Perceba a seriedade disso. Ele está dizendo: ó, Cristo não é Deus. Cristo não é Deus. Para além disso, a Bíblia vai nos mostrar que eles tinham o hábito de absterem-se de certos prazeres físicos e prestarem cultos a anjos. Foi o tema que vocês escolheram. Só que aí eu te pergunto: se tira Jesus do centro, qualquer coisa passa a ser objeto de culto? Eu vou repetir. Eles estão chegando para a igreja e dizendo: Jesus não é Deus. Mas quando nós tiramos Jesus do centro, qualquer coisa vira objeto de culto. Eu lembro de uma vez, e minha mãe sempre me ensinou, pastor Joel, a filtrar essas coisas. E eu sempre fui muito de observar. Eu observava e ficava dizendo: não, mas isso aqui não encaixa. Aí um dia eu estava em um culto, e alguém disse: vai estar aqui hoje, irmão fulano, não vou dizer o nome, vai ter passado por aqui. Ele morreu e ressuscitou e etc, etc. E estava aquela coisa, irmão, a igreja estava lotada. Era de tarde, um calor tenebroso. E os irmãos, então ele glória, 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 glória. Daqui a pouco ele pega uma cadeira branca e bota lá e diz assim: vocês agora vão vir e vão ajoelhar, porque tem um anjo aqui nessa cadeira
E vocês vão ajoelhar e vão pedir a bênção ao anjo. Aí eu olhei assim para a porta, olhei para o relógio e disse: é melhor ir embora. Só que eu disse: não, o povo da frente vai e ele vai me esquecer. Quem disse, irmão? Foi uma renca. Aí tinha eu e um amigo. Eu disse: meu filho, bora embora. Por quê? Porque tu é pregador, eu também sou pregadora. Ele vai achar que a gente veio para cá desafiar a autoridade dele. E outra, ele é mais velho do que nós. Então vai ficar um negócio meio feio. Eu disse: mas enquanto eu estiver quieta no meu canto, tá tudo certo. Aí ele: vem, irmã, vem, irmã. Ele olhou para mim e disse: vem, irmã, o anjo tem um negócio especial para vocês. Por que ele não ficou quieto? Aí eu fiz aquela cara de paisagem. Ei, pregadora. Eu digo: agora já sei que é comigo. Eu fiz: eu? É. Aí eu fiz. Eu disse: Jesus, faz ele esquecer esse negócio. Faz ele esquecer esse negócio. Aí ele olhou e disse: venha. É porque é soberba. Eu digo: olha, não vai prestar. Tu prega, mas tu não é nada. Está andando de avião, mas não é nada. Eu digo: Jesus, não vai prestar. Aí daqui a pouco ele continuou me constrangendo e eu calada. E eu, quem caminha comigo sabe, eu luto para não constranger ninguém, porque eu não gosto de ser constrangida. E a noiva não é para isso. Aí quando ele cansou de me constranger, cansou de me chamar, aí ele disse: não vai vir não. Eu disse: vou não. Não vai vir por quê? Eu disse: porque a Bíblia não manda eu pedir nada a anjo. Eu não vim adorar a anjo. Aí para acabar de fechar, eu disse: eu não acredito que tem anjo nenhum nessa cadeira. Mexeu porque quis. Como assim, Ítila? Olha aqui para mim. Não vos enganeis. Pode bater o pé. Viralizou, tem 1 milhão de curtida. E como dizia a minha mãe, pode relampejar, pegar fogo. Se Cristo não é o tema central, a peça central, caia fora. Porque, Ítila, você não acredita em anjo? Acredito, só que a minha Bíblia diz que eles são seres ministradores que estão ao nosso favor. A Bíblia vai chamá-los de conservo. E a Bíblia não manda eu dobrar meu joelho e pedir coisa a anjo. Se você parar para observar, os colossenses estavam com práticas que a gente vê em outros lugares. Anjo da guarda, anjo que me segue, e aí abre raízes para várias religiões. E esse não é o nosso objetivo. Porque a Bíblia diz assim: aos seus anjos dará ordem, dará ordem, dará ordem. O que a Bíblia está dizendo é: tem um que é maior do que o anjo. Ele manda no anjo, o anjo obedece a ordem. Para quê? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí Jesus não é Deus, mas bora fazer culto para anjo. Jesus não é Deus, mas deixa eu venerar a irmã profetinha. Jesus não é Deus, eu tiro Jesus do centro. Ô Ítila, mas eu creio que Jesus é Deus. Só que deixa eu te dizer, quando você passa a venerar a profeta mais do que Jesus, você está nos mesmos hábitos da igreja de Colossos. Quando você pega seu celular e bota no lugar de Jesus, você está fazendo também como a igreja de Colossos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo. Se tira Jesus do culto, qualquer coisa vira objeto do culto. Se tira Jesus da mensagem, qualquer coisa vira objeto da mensagem. E a gente não está vivendo isso, tá? Nós estamos vivendo um tempo, e eu prego isso debaixo de muito temor, de mensagens humanistas. Você é o centro do evangelho. Você é o alecrim dourado de Jesus.
Você é o docinho de Jesus. É tudo em torno da gente. Esses dias eu estava olhando, a minha cunhada fez uma postagem. Ela disse: eu temo que os ídolos dessa geração seja o próprio homem, ou seja, o homem na sua própria idolatria. Porque quando a gente tira Jesus do culto, quando a gente tira Jesus da mensagem, quando a gente tira Jesus das composições, a gente precisa de objeto, de subterfúgio para entreter, para envolver o culto, para atrair público, para movimentar a igreja. E Paulo diz: olha aqui para mim. Não tem pregador que pregue bem se Jesus não tiver com ele. Não tem mensagem boa se não vier do céu. Não tem congresso bom se Jesus não for o centro. Não tem quem cante bem se Jesus não for o centro. A temática, não, eu canto, eu faço, eu dou palestra. Se tira Jesus do centro, a gente precisa de coach para envolver. Se tira Jesus do centro, a gente pega pessoas para entreter. E se não me engano foi Spurgeon que disse que temia pelo tempo aonde as pessoas iriam fazer do culto um ambiente de entretenimento. Porque se eu tiro, aliás, Jesus nem vem, Jesus nem entra, Jesus nem participa. Se tira Jesus, qualquer coisa vira. Tinha mais coisas? Tinha. Se achavam, pensavam ser melhores do que os outros por observarem cuidadosamente certas ordenanças exteriores. Tinha muito mais coisa, mas esse era o tema principal: mexer, atentar contra a supremacia de Cristo. Aí Paulo diz: não, eles nunca viram meu rosto em carne, e embora eu esteja preso, eu vou tratar esse problema de frente. Vou tratar esse problema de frente. Aí a Bíblia diz que Paulo envia uma carta. Junto com as cartas, acredita-se que no mesmo tempo que Paulo envia a carta aos Colossenses, ele envia as cartas a Filemon e a igreja de Éfeso, com Tíquico, acompanhado por Onésimo. E eu repito, embora Paulo nunca tivesse tido lá, Paulo retrata este problema de frente. Aí eu acho interessante que Paulo escreve, e eu estou falando agora do corpo da carta. Eu não estou falando mais da saudação, eu estou falando do corpo. Eu estou falando da raiz, daquilo que Paulo vai combater. Aí Paulo diz assim: olha, desde o dia que eu ouvi, que eu tomei conhecimento, quem está comigo diz amém, do que estava acontecendo com vocês. Por esta razão, capítulo 1, versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês sejais cheios do conhecimento da sua vontade. E a versão Arque coloca assim: e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo está dizendo: vocês conhecem tanto, conferem tanto, mas vocês precisam. Eu estou orando, e aí Paulo está dizendo que Paulo está orando para que a igreja tenha conhecimento e inteligência espiritual. Aleluia, aleluia. Aí Paulo continua escrevendo, por quê? Porque para Paulo, a natureza de Jesus Cristo como Criador e Redentor era inegociável. Então Paulo escreve a eles para que eles pudessem trazer sua sabedoria para suportar essa situação difícil e desafiadora. Aí Paulo começa a escrever
E deixa eu te falar, se você for ler as cartas paulinas, como também o Novo Testamento, caminha aqui comigo, nesta epístola, o apóstolo Paulo descreveu Jesus com uma das mais elevadas linguagens de todo o Novo Testamento. Alguns estudiosos vão comparar a escrita da carta aos Colossenses com a carta escrita aos Efésios. Só que ele escreve com uma das mais elevadas linguagens aqui, focando no quê? Quem está comigo diz amém. Paulo escreve focando na preeminência de Cristo. Ítila, e o que é preeminência? É aquele que ocupa o lugar mais elevado e que está acima dos demais. Por quê? Porque a igreja estava repetindo o mesmo comportamento dos homens da lei, dos homens lá dos evangelhos, dizendo: não, ele é um homem bom, ele não é Deus, ele é alguém que está por aí fazendo bem. Aí Paulo diz: sabe quem é ele? Ele é aquele que ocupa o lugar mais elevado e está acima de todos os demais. Paulo escreve focando no que? Na suficiência de Cristo. Sabe o que é que ele está dizendo? Jesus não é parte do culto, Jesus não é metade do culto, Jesus não é peça importante da igreja, Jesus é tudo. Eu vou repetir: Jesus é tudo, Jesus é tudo em todas as coisas. Na Umadeva, Jesus é tudo em todas as coisas. Na programação, Jesus é tudo em todas as coisas. Na farda, Jesus é tudo em todas as coisas. Na mensagem, Jesus é tudo em todas as coisas. Dá para adorar ou ficou difícil? Dá para adorar ou ficou difícil? Ítila, Paulo já podia parar por aí. Não, Paulo estava só começando. Paulo apresentou Cristo como centro do universo, não apenas como Criador ativo, mas também como recipiente da criação em sua tomada de carne humana. Sabe como é que Paulo apresenta Cristo? Cristo era e é a imagem visível do Deus invisível, contendo dentro de si a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Paulo podia parar por aí? De conteúdo podia. Agora imagina Paulo nesse culto. Imagina o Paulo pregando e dizendo: ei, para que vocês não digam que isso aqui é conteúdo de alguém que vive em duas culturas, duas cidadanias, coisa da nova aliança. Deixa, até porque nós estamos falando de um público que conhecia a tradição, conhecia a lei, vivia para cumprir costume. Nós estamos falando de mestres, hereges, mas eram mestres. O que Paulo está falando não é fruto da sua mente, daquilo que Gamaliel lhe ensinou. E a nossa lição desse trimestre fala sobre isso. Cristo é Deus. Fala da sua divindade, porque antes de Paulo falar, antes do escritor aos Hebreus falar, sabe quem é que fala sobre isso? O próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Porque a Bíblia diz, você conhece, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus os criou, entregou a eles um jardim. E se você for ler, a palavra é governa, domina. Aí tem comida. Segunda-feira não precisa preocupar com a feira, não precisa preocupar com o boleto, porque tem
tudo que vocês quiserem comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não veio de fora. Dentro do jardim vem quem? A serpente. A serpente. A serpente. E sopra no ouvido de Eva. E sabe o que é que me chama a atenção? É que a serpente fez Eva olhar para a árvore como ela nunca tinha olhado. A serpente gerou necessidades em Eva que Eva nunca tinha, não teve e não tinha, não era real. Mas ela disse: vocês comerem. Olha aqui para mim. A quem você está dando ouvido? Olha aqui para mim. É o tema de vocês, não vos enganeis. Bota essa serpente para calar. Sabe aquela serpente da faculdade? Sabe a serpente desse tempo? Meu corpo, minhas regras. Sabe a serpente desse século, que fala contra a supremacia de Cristo, que diz que Jesus Cristo não é Deus, que a Bíblia é só mais alguma coisa que alguém escreveu. E como é que pode um livro escrito por tantos anos ter valia hoje? Aí alguém vai lá e diz: atualiza a Bíblia. Alguém já está até colocando Deus como mãe, o mesmo, igrejas progressistas, e por aí vai, porque a serpente está falando, está gerando curiosidades que nós nunca tivemos, necessidade que nós nunca tivemos. Eva cai no conto da serpente. Aí você já sabe o que é que acontece. Aí eu imagino Satanás, como diz minha avó, cantando de galo. Por quê? Porque ele perdeu o lugar. E não foi qualquer lugar. Você sabe quem ele era? Ele não era chamado de Satanás. Ele era anjo de luz. Você conhece o contexto. Eu imagino ele dizendo: acabei, 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 acabei. Aí vem o próprio Deus, capítulo 3, versículo 15: acabou coisíssima nenhuma, Satanás, porque e porém inimizade entre ti e a mulher. Eu vou repetir: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E sabe o que é que vai acontecer? Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe de que ele estava falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos para os profetas. Isaías capítulo 9. O povo que estava em trevas viu uma forte luz, e para o povo que habitava na sombra da morte, para eles raiou a vida. De quem Isaías estava falando? Daquele que Pedro ouviu dizendo: deixa a rede e vem pescar com espada. Deixa a rede e vem pescar com espada. Acabou por aí? Não. Versículo 6: porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Não, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Um menino vos nasceu e um filho se nos deu. E o que é que vai estar sobre os seus ombros? O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso, conselheiro. Toma, Satanás. Deus forte, Deus forte, Deus forte, Pai da eternidade. E que mais? Príncipe, 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 príncipe. Dá para adorar? Dá para adorar, dá para adorar, dá para adorar. Ele é Jesus, e Ele está vivo. Ele está vivo e fala. Ele está vivo e opera. Ele está vivo e seus olhos são como chama de fogo. Cadê
é uma deva que vai adorar o Cristo vivo. Podia parar por aí? Podia. Mas lá vem João. Quem é João? Irmão, eu preguei nesta manhã sobre André, mas pensa outro discípulo, pastor Joel, que eu me maravilho. É João. Sabe por quê? A gente está num século, Arilma, que eu quero a porta, eu quero a cadeira, eu quero o microfone, eu sou a estrela. Aí vem João e diz assim: quem tu é, João? Aquele que prepara caminho. Ô, irmão, vamos simplificar. Eu sou aquele que arruma o caminho. Não é pecado você arrumar o caminho para você passar. Só que João diz assim: eu estou arrumando o caminho, eu estou arrumando o tapete. Bora contextualizar. Mas não sou eu que vou andar no tapete. Eu vim abrir porta, mas não é para minha porta, não. João prepara caminho para outro, abre porta para outro. E sabe como é que João prega? Arrependei-vos, porque já é chegado o reino. Ó, imagina a cena de batismo assembleiano, mergulhando. Raça de víbora! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Eu vos batizo com água, mas Zorebai, Delebada Raiosébia, Dekeiobai, o Remanchou Debai. Após mim virá outro que vos batizará com que, João? Espírito Santo e com fogo. Você não vê milagre no ministério de João. Não tem coxa andando, cego enxergando, surdo ouvindo. Mas o tema central da congregação de João, Jesus. A mensagem de João era Jesus, Jesus, Jesus. Até que um dia, me permite isso aqui. Vai, mergulha, João. Aí vem um. Eu imagino João. Qual é o nome dessa serpente, João? Qual o nome da serpente, João? João, hoje quem fala não é você. Você não tem nome porque ele não é serpente. Quem é? Ele vem agora como Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Quem fala não é João. Quem é? É o Espírito na forma corpórea de uma pomba e brada: este é o meu filho. Dá para adorar ou tá difícil? Dá para adorar ou tá difícil? Dá para adorar ou tá difícil? Se eu fosse você eu adorava, porque ele está na Almadeva. Ele está na Almadeva. Eu não vim falar de chave, mas eu vim falar daquele que é a porta. Ele é o centro. Não vos enganeis. Podia falar mais, podia. Mas aí Paulo diz: agora vem cá. O próprio Deus falou sobre ele.
Isaías falou sobre ele. João falou sobre ele. Agora escreve. Alguns dizem que Timóteo foi o auxiliar. O que escreveu, o que Paulo ditava. Imagino, 2 crentes, na mesma essência. Paulo ditando e Timóteo escrevendo. O quê? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha aqui para mim. Sabe aquele seguidor, aquele influencer lá, enfim, quando eu falo aquele, eu não estou dando nome, que faz postagem ouvindo hino. Aí tu fica lá toda derretida, curtindo, ele diz assim: ai, porque é uma energia tão boa, sabe? Quem disse que Jesus é energia? Ai, porque Jesus é amor. E quem lembra do discurso da cantora lá, no carnaval do ano passado? A forma como, não vai ter apocalipse nenhum, porque Jesus é amor. E eu já, por aí vai. Aí Paulo diz assim, quem trabalha com energia é Coelba. Ele é a própria luz. Ele não é uma força superior. Ele não é uma energia boa, que eu ouço uma música e me traz paz. Ele é mais que isso, Paulo. E o que é que ele fez, Paulo? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que é mais, igreja de Colosso? É nele que temos a redenção. Pelo quê? Pelo sangue. Não é na capacidade, não é na sabedoria, é pelo sangue. A saber, a remissão dos pecados. Tem mais, tem o qual eu estou sentindo a presença gloriosa nesta casa. É a imagem do Deus invisível. E sabe quem ele é? O primogênito de toda criação. Não, ele não é uma força, uma energia. Nele foram criadas todas as coisas que há onde? No céu e na terra. No céu e na terra. No céu e na terra. Visíveis e invisíveis. O que é, Paulo? Tronos, dominação, principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele, por ele e para ele, por ele e para ele. Sabe quem ele é? Não, ele não é uma energia boa. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é ele? Sandra Pires já disse aqui, ele é a cabeça. Eu vou repetir, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é. Por que vocês gritam? Por que vocês pulam? Porque ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. É por isso que Paulo diz: a profundidade da riqueza
tanto da sabedoria e do conhecimento. Quem foi que ensinou a ele? Quem foi seu conselheiro? Aí sabe o que é que Paulo diz? Aqui não é uma parte, aqui não é metade. É o que, Paulo? Porque dele. Eu estou dizendo que aqui não é uma parte. Eu estou terminando. Aqui não é metade. É o que? Porque dele. Porque dele. Porque dele. Por ele. E para ele. São o que? É o que? Uma deva. É o que? Uma deva. Glória, pois. Glória, pois. Eternamente. Amém. Amém. Paulo tem mais coisa para falar. Aí Paulo diz: tem. Hebreus falou. Estou caminhando para terminar. O que é que ele falou? Hebreus capítulo 1 versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias. Por quem, Paulo? Pelo Filho. E sabe o que foi que ele fez? Ele constituiu o Filho herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, o que foi que aconteceu? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aí Paulo dá uma resposta para o culto aos anjos. Qual é a resposta? Feito tanto. Não é igual. Um terço. 80. 90. Não. Mais. 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 Mais excelente do que Paulo? Que os anjos. E herdou, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí eu encerro essa mensagem te dizendo aquilo que o próprio Paulo escreve também aos Filipenses. Quem está comigo aqui diz amém. Não vos enganeis, de sorte que haja, vamos comigo, de sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Alguém pode tirar microfone, alguém pode tirar energia, pode roubar CNPJ. Quero ver tirar Jesus da igreja. Não tira, não tira, não tira, porque que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Mas o que é que ele fez? Uma deva, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas no capítulo 2, versículo 8 a seguir, Paulo diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas pelo que também Deus, eu vou repetir,
ti. Deus fez o quê? O exaltou e lhe deu o quê? O nome. O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior que o nome de Trump. O nome de Jesus é maior que o nome de Lula. É maior que o nome de Bolsonaro. É maior que o Supremo. É maior que Alexandre Moraes. É maior que a lei. É maior. Ele é maior que os anjos. Ele é maior que o profeta. Ele é maior que o tanque. Ele é maior. Cadê Calabaraçore Bacandarai? O nome de Jesus é maior. Ele é maior que o tanque. É maior que o anjo. É maior que Moisés. É maior que Josué. É maior que Arão. É maior que Caleb. Ele é maior que Isaías. É maior que Jeremias. É maior que Ezequiel. É maior que Joel. É maior que Obadias. Ele é maior que João. É maior que Mateus. É maior que Lucas. É maior que Marcos. Ele é maior que o Sinédrio. Ele é maior que Pilatos. Ele é maior. Cadê quem vai adorar? Quem vai adorar? Eu vou te dar 5 segundos para você encher esse ginásio de glória ao nome que é sobre todo nome. Sobre todo nome. Alfa, ômega, princípio, meio, fim. Raiz de Davi, o Deus de Israel, o santo dos santos, o general do general, o justo Senhor, o santo juiz, o onipotente, o imutável, o Deus conosco, o Emanuel, a porta, a água, o pão, a palavra, o caminho, a salvação, a redenção. Ele é. Ele é. E para terminar, nada contra nossos irmãos reformados. Agora avisa para essa cambada de herege que está dizendo não tem batismo com o Espírito Santo, profecia não tem mais, não precisa gritar. Tu já viu uma casa pegando fogo e a pessoa em silêncio? O que é que a gente faz quando a casa pega fogo? Jesus, 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 Jesus. Ele é maior que o Senado. Ele é maior que o Congresso. Ele é maior que a China. Ele é maior que Putin. Ele é maior que a Croácia. Ele é maior que a Coreia. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele é... E o que é para avisar para os hereges lá? O túmulo está vazio. A cruz está vazia. Mas a igreja está cheia. Cheia. Cheia.
cheia. Por quê? Pelo que também eu estou sentindo a glória. Eu quero voar, eu quero correr. Sai da frente, capeta. Ninguém vai tirar Jesus do meio. Ele está no 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 meio. Eu vou repetir. Ele está no meio, irmã Rosa. Ele está no meio, pastor Joel. Ele está no meio. Ele está no meio, Madeva. Ele está no meio, cura. Ele está no meio, liberta. Ele está no meio, quebra laço. Ele está no meio e fecha. Fecha. Fecha a sepultura. Fecha. Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra derreteu, 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 porque o Senhor dos Exércitos está, 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 está. Ele é, ele está, ele é, ele está, ele é, ele faz, ele está, ele é, ele faz, ele está. Bora terminar. Pelo que também olha aqui pra mim. Pule. Dê lugar com força. Mas não chegue na faculdade. Ele é. Mas na hora que o professor olha para sua casa em determinismo e livre-arbítrio, todas as coisas me são lícitas. Ele tem gente que diz que crente que ouve a voz de Deus é esquizofrênico. Já ouvi isso? Você está esquizofrênico? Problema seu. Não tem esquizofrenia, tem presença. Porque Ele é. Ele é. Ele está vivo. Falei com Ele hoje. E quem Ele é? E quem Ele é? Ele é aquele que, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas foi lá, na morte de cruz, que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu uma deva, um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, o que? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor.
Jesus Cristo é o Senhor. Segura aí. No 3, olha aqui para mim. Eu estou falando de um Jesus que está vivo. Eu não estou falando de um Jesus que está cansado, capengando, cochilando. Eu estou falando de um Jesus que é vivo, que marcha, passeia, corta laço. No 3, eu vou dizer: toda língua confesse. 1, 2, 3. Aí você vai bradar o quê? Para quem está ouvindo e prestando atenção, Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Bora ensaiar. Jesus Cristo é. Bora lá. Toda língua. Toda língua. Toda língua confesse. 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Não há ferrolhos. Ah! E o quê? Vai, vai, vai. E o quê? Que fique o quê? Vento e mar, aquieta. É o quê? Se o glória é pra ele, melhora. Se o glória é pra ele, pode subir o tom. Se é pra ele, pode subir a nota. Rebarai, chorebai. Meu Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu quero saber. Quem está me ouvindo aqui, diz amém. O tema da mensagem, o tema da festa: Jesus Cristo é o Senhor. Não vos engane. E eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a esse Jesus que é vivo, que perdoa, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que está sentado à destra de Deus, mas está aqui na Almadeva para perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida, te lavar com sangue precioso. Olha aqui para mim. Se você está perto de alguém que não é crente, você vai buscar alguém. Essa noite eu não preguei religião, porque religião não salva. Nós não estamos falando de placa, porque placa não salva. Nós falamos de Jesus Cristo. E eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus agora. Agora. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Tá vindo a primeira. Quem vai adorar? Tá vindo a primeira, irmão. Quem vai adorar? Cadê a segunda pessoa? Poder no nome de Jesus.
Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa? Sai do teu lugar agora. Toda resistência, toda fortaleza seja quebrada agora. E haja liberdade de decisão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu quero a igreja trabalhando comigo agora. Se você orar, fica melhor. Se você interceder, fica melhor. Cadê a segunda pessoa? Vem agora. Cadê você que está afastado da igreja? Nós estamos te esperando. Nós queremos orar por você. Tem mais gente que precisa vir. Cadê a segunda pessoa? Sai do seu lugar agora. Sai do seu lugar, levante uma das suas mãos e vem agora. Trabalha a igreja. Jesus quer salvar. Jesus quer operar. Ele está aqui para perdoar pecado. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Chegou a segunda. Eu estou dizendo que chegou a segunda. Você vai adorar? Cadê a terceira? Em nome de Jesus. Nós estamos em batalha agora, irmãos. Em todo tempo nós estamos em batalha. Mas essa é uma batalha agora para que vidas sejam libertas. E eu quero saber onde está a terceira pessoa para Jesus agora. Glória ao nome de Jesus. Cadê a terceira pessoa para Jesus agora? Saia do seu lugar. Você sabe que o Espírito Santo está te chamando. Ele quer perdoar os teus pecados, mudar a história da tua vida. Isso aí que você está sentindo não é a cantora, não é a Sandra que te faz sentir, não é a pregadora, não é é Jesus. É Jesus dizendo: vem, vem, vem. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cadê a terceira pessoa? Sai do teu lugar agora e traz essa pessoa. Vem para Jesus agora. Vem para Jesus agora. Nós queremos orar por você. Há poder no nome de Jesus. Cadê a terceira pessoa? Eu preciso devolver o microfone. Mas essa noite é noite de resgate, é noite de salvação. Escapa-te por tua alma. Escapa-te por tua alma. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira? Cadê a terceira pessoa? Alguém está sinalizando ali que está vindo a terceira, é isso? Aleluia! Agora! 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 Vem, 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 vem! Vem! A igreja celebra! A igreja celebra! A igreja celebra! Quem vai adorar Jesus por essa vida? Cadê a quarta vida? Eu devolvo o microfone à liderança, mas dá tempo de você vir. 3 vidas aqui, quem pode celebrar o Senhor? Tá faltando a quarta, mas dá tempo você vir. Que Deus, chegando a quarta.
Deus. Eu acho que já emendou no horário do vigilhão. Cadê a quinta? A gente vai entrar no vigilhão com Jesus salvando. Vem agora. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Sai do teu lugar agora e vem. Toda cadeia, toda corrente, toda potestade seja quebrada agora. Agora. Solta essa vida agora. Solta essa vida agora. Agora. Glória a Jesus. Que Deus vos abençoe. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus.